Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim e Antônio Carlos. Hoje é dia 21 de fevereiro, terça-feira. A Igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, o capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. A Galiléia é um lugar muito significativo, pois foi lá que Jesus chamou muitos dos seus discípulos. Foi lá onde ele começou a vida missionária, lá no meio dos pobres, dos excluídos, dos trabalhadores. Então eles atravessam a Galiléia, ou seja, fizeram um longo percurso, ensinando, curando, pregando a palavra de Deus. Mas naquele momento, o evangelista diz que Jesus não queria que ninguém soubesse disso, pois ele estava ensinando a seus discípulos. Jesus queria um pouco de intimidade com os discípulos para lhes ensinar algumas questões sérias e muito importantes para o discipulado. E por isso Jesus disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Jesus tem o título de Filho do Homem. Esse título surgiu lá no livro do profeta Daniel, que dizia que o Filho do Homem era o próprio Deus, que veio visitar com glória os homens. E Jesus tem esse título de Filho do Homem. Mas só que o Filho do Homem, que é o próprio Deus, Jesus Cristo encarnado, vai sofrer muito. Vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas há uma esperança concreta, pois 3 dias depois de sua morte, ele ressuscitará. Muitas vezes nós focamos na morte, na dor e no sofrimento, mas nos esquecemos da esperança e da palavra final, ressurreição. No fim de tudo, haverá a ressurreição e a vida eterna. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Os discípulos, porém, não compreenderam essas palavras e tinham medo de perguntar. Não compreendiam porque acreditavam que Jesus, o Messias, seria grande, vingativo, seria um dono de um exército que expulsaria os romanos de Jerusalém. E eles chegaram então em Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou: O que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Vejam bem, né? Jesus abre o seu coração para os discípulos, anuncia toda a sua dor, anuncia a sua morte e simplesmente os discípulos começam a discutir quem é o maior, quem é o mais importante. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Queremos ser maior do que os outros, mais importante do que os outros. Nós, os discípulos de Jesus de hoje, continuamos pelo caminho e discutindo quem de nós é o maior, quem de nós é o mais importante, o maior na família, quem é o maior na comunidade, na empresa. Continuamos sem aprender que nossa grandeza está no serviço que prestamos e não nos títulos e cargos que temos. Muitos parecem demonstrar vaidade, pois lá estão nossos títulos. Temos corrido atrás de condecorações, vestes e distinções que nos mostram que somos importantes. Mas isto tudo é ilusão, tudo passará. Por isso Jesus sentou-se, chamou os discípulos e os apóstolos e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. O distintivo do cristão é o serviço.
Ocupar o último lugar representa a humildade. Fazer tudo por amor, não buscando aparências, não buscando glória, aplausos, mas sempre buscando revelar Jesus para o mundo, para a igreja. Esse gesto de humildade deve ser a imitação de Jesus, pois sendo Deus, ocupou o último lugar, se fez pequeno, se fez pobre, e assim se fez o último de todos, morrendo numa cruz. Serviu a todos, curou, multiplicou os pães, abraçou as crianças. Possamos também nós colocar isso no nosso coração. Não vale a pena querer ser maior, não vale a pena querer estar acima das pessoas. O serviço generoso, o serviço escondido, ainda é o melhor caminho que devemos fazer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.